mulher bonita para ministrar nesta noite. Então vamos passar para a mulher de Deus. Nesse momento, a oportunidade de ser da palavra do Senhor. Amém. Amém. Cumprimento a igreja com a paz do Senhor, amém, irmãos? Amém. Vou ser bem rápido aqui, quem puder acompanhar, se colocar em pé. 2 Coríntios, capítulo 12, versículo 9 e 10. Como a nossa campanha é Já Contemplamos o Agir de Deus, então, Deus ministrou aqui um versículo de agradecimento, ao nosso Deus. 2 Coríntios, capítulo 12, versículo 9 e 10 diz assim: E disse-me, a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Da boa vontade, pois, me gloriarei nas minhas fraquezas, para que em mim habite o poder de Cristo. Por isso sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias por amor de Cristo, porque quando estou fraco, então eu sou forte. Amém, igreja? A igreja pode se assentar? Então, irmãos, hoje é noite de testemunho, né? E eu fui convidada para estar no meio desses homens e mulheres de Deus para testemunhar sobre a vida do Tiago, que é um testemunho sobre a minha vida. Eu, como disse no início, eu era uma pessoa antes de ter o Tiago e hoje eu sou outra. Porque, como foi lido aqui, é na nossa fraqueza que a gente se torna forte. Hoje muitas pessoas olham para mim e falam: nossa, você é forte, você é decidida. Mas as pessoas não entendem o que eu tive que passar, o processo que eu tive que passar para chegar a ser forte. E para chegar também a enxergar coisas tão pequenas que antes eu dava tão valor, que não tem valor, na verdade. E que hoje já não me afligem mais. Irmãos, a minha história começou com o casamento com esse homem. Mesmo quando a gente namorava, o irmão Miguel começou a ir lá numa casa onde o pastor Petrus e a missionária Lúcia congregavam. E lá foi entregue um recado para esse homem que queria assinar um papel que era de Deus. Menos de um ano depois nós estávamos casados. Ali Deus começou a escrever uma história diferente. Porque quando eu comecei a namorar o Vanderlei não era cristão. O Vanderlei não tinha nenhuma das qualidades a qual eu, quando olhava para um rapaz, eu queria. A não ser os olhos verdes e ser loiro, que eu era apaixonada. Né? Mas assim, a vida dele era muito diferente da minha. Mas, como Deus fala que a gente tem que ser prudente, né? E muitas vezes próprios parentes falavam assim: deixa esse homem aí, porque ele vai voltar com a ex-namorada. Afinal, a ex-namorada era minha vizinha. Né? E eu falava assim: se ele voltar, vão ser felizes para lá e eu vou ser feliz para cá. Mas quando Deus falou para ele, ele chegou em casa e falou assim: ó, hoje é prático, mas na época era amor, né, que ele chamava. Aí eu falava assim: eu falava, amor, fui lá hoje no pastor Petrus e foi revelado para mim que eu vou assinar um papel que é de Deus. Será que é nosso casamento? Eu pensei que o Nico deu essa parceira, mas falei: amém, né? Glória a Deus. E era o nosso casamento. Casamos. Os planos do homem. Qual eram nossos planos? 3 filhos. Desde quando namorávamos, né, pastor? Quando nós casarmos, nós vamos ter 3 filhos. Um, depois quando tiver 7, 8 anos, o outro. Aí depois quando tiver 14, 7, 8, o terceiro. Os planos nossos nunca são, quer dizer, nunca não, mas a maioria das vezes não são os planos de Deus. Eu casei em 90, em 92 o Tiago nasceu. Em 91, em dezembro de 91, como a Alice disse, eu quis morrer. Foi o dia que eu fiz o ultrassom e foi detectado que o Tiago tinha mielimoncelia e hidrocefalia. Do terceiro, do 5º ao 6º mês, porque no terceiro mês eu sofri um acidente de ônibus indo trabalhar. Subi naquela avenida, ali na esquina da Montreal, um caminhão entrou no ônibus. E eu estava
estava em pé, meus braços incharam, eu desci a pé, fui até na represa a pé. Aí cheguei lá chorando comigo. Aí o pessoal me pegou, me levou no médico, fiquei internada um dia, não deu deslocamento, não deu nada. Fizeram ultrassom, estava tudo bem. Só que no quinto para o sexto mês, quando eu fiz o ultrassom de novo, ele tinha espinha bífida, que é mielo no cérebro, que é toda a região da espinha aberta. E a médica nos deu o diagnóstico, e eu lembro que naquela hora, quando ele desmoronou, eu fiquei firme. Eu falava para ele, não, mas vai dar tudo certo, isso aí não se mora assim, parece que não era comigo. E ele chorava, falava assim, o que nós vamos fazer, como que vai ser? Porque a médica não sabia se ia chegar até o fim da gestação, se ele ia sobreviver, não sabia nada. E eu não, vamos, passando no shopping, fui comprar uma roupa, um macacão de grávida, como se nada tivesse acontecido. E ele desesperado. Quando eu cheguei em casa, eu passei na minha mãe para falar, porque daí a gente também ia saber o sexo, que a gente descobriu que era um menino. Eu cheguei na minha mãe e falei, e aí, o que é o seu bebê? Eu falei, é um menino. Ela, bem, assim começou, né? Eu falei, tá tudo bem? Nessa hora, eu quis morrer. Foi a hora que eu comecei a falar do problema, começou a vir a realidade que eu estava passando. E eu entrei em desespero, entrei em pânico e comecei a fazer um repeteco que não era santo, né? De nervoso. Meu pai me segurava de um lado, quando ele me segurava do outro, e eu gritava com a mão na barriga que ninguém ia tirar meu filho, porque o diagnóstico era que ele não ia movimentar o pescoço para baixo. E eu falei assim para a médica consultora, eu falei, mas doutora, ele está chutando. Ela falou assim, ele está chutando aí, mas na hora que tirar ele, que fizer a cirurgia, ele pode simplesmente movimentar a cabeça e nada mais. E eu segurava minha barriga e falava, ninguém vai tirar ele daqui, sai de perto, me solta, ninguém toca em mim. E meu pai segurando de um lado, Vanderlei do outro, fomos para casa. Eu moro ali onde o Jair mora, né? Morava. No outro dia, quando ele me deixou em casa, eu peguei atestado, óbvio, da revista, por conta da situação. A médica me deu 15 dias. Quando ele foi para a loja, e eu saí caminhar. Mas eu saí para caminhar com o objetivo de não voltar mais. Com o objetivo de sumir. Eu só pensava assim, ninguém vai tirar meu filho daqui. Eu vou ficar com ele aqui. E nisso, o Vanderlei acabou indo lá em casa me procurar, passou em casa, não estava, foi na minha mãe, ela falou, não, aqui ela não apareceu. Aí saiu minha mãe para um lado, meu pai para o outro. Acho que nem tem parente meu que não sabe dessa história. Saiu eu, o Vanderlei para um lado, minha mãe para o outro, meu pai para o outro, caçando onde eu estava. E me acharam o papo rodando. E eles vão para casa, eu não vou. Catarão e para a médica. Doutora, não tem jeito de ficar com ela em casa desse jeito. Meu pai falou, só tem que dar um jeito. Como a senhora fala as coisas desse jeito, esse menino? Aí a médica falou assim, vamos internar ela. Aí eu falei assim, não vamos internar não. Vocês vão topar ela. E eu ali, muda, calada, só queria sumir. E nesse dia em diante, foram 15 dias de plantão lá em casa. Ninguém dormia, ninguém saía de perto de mim. Para que eu não tivesse outra crise e não quisesse fugir. Aí você vai falar assim, mas aonde você nasceu no berço evangélico, sempre cristã, sempre envolvida? O que você pensava neste momento de Deus? Quando você cantou, chorava. Eu não pensava nada. Eu só pensava em fugir, ir embora. Uma mulher bem casada, bem empregada, nada daquilo mais tinha valor. Eu queria o meu filho, era só o que eu queria. E ali perto de casa, daí vocês vão falar que o pessoal da sua igreja veio te dar apoio? Não. Então quando as pessoas hoje falam, porque fulano me dá apoio, às vezes eu falo, calma, vai passar, eu já passei isso. Não foram eles que querem me dar apoio, às vezes sim, não. Nós fomos ali na Monte Moriá, missionária Neves, né? Eles faziam ali acho que era na terça-feira, uma reunião de oração quando nós
portas onde não tem porta. Deus move o homem, comove o coração do homem para te ajudar. E assim foi o resto da minha gravidez. Até o quinto, sexto mês, eu continuava magra, continuava esbelta. Do quinto para o nono mês, eu engordei 40 quilos. Quem era louco de falar para mim não comer? Uma caixa de bombom no almoço, uma caixa de bombom na janta. Quem era louco de falar para mim não comer quase uma travessa de macarrão? Ninguém tinha coragem. E fazendo exames. E hoje no diagnóstico continuava o mesmo. Mãe, seu filho vai nascer, a espinha aberta, da altura do pescoço até na cintura. A possibilidade dele se movimentar é nula. A possibilidade dele viver mais de um ano, talvez, em cima de uma cama vegetando. Esse era o diagnóstico que eu tinha. No último dia, para marcar, eu não podia ter parto normal. A gente ia colher naquele líquido, né, para ver. Quando ele amadureceu, marcaram a cesárea. O nome dele era para ser Marcelo. O dia que o Vanderlei me levou à noite no hospital para internar, ia fazer a cesárea no outro dia, ele me deu um beijo na testa e falou assim: olha, não sei se o nosso filho vai chamar Marcelo. Oxe, como assim? Ele falou: não sei. Eu falei: tá bom, você vai me falar agora? Não, depois eu te falo. Eu falei: tá bom. Eu sendo cristã de berço, ele começando os caminhos, ele fez um propósito com Deus. Que se Deus desse a vida ao filho dele, não importasse como, ele ia usar um nome bíblico. E ele não me falou. Eu fiquei naquele quarto, no outro dia, estava marcado para 7 horas da manhã a cesárea, ele falou: venha aqui antes de você entrar. Mas como é você que tem que passar o deserto, meu irmão, não adianta você querer puxar ninguém pelo braço, não. Quando o Vanderlei chegou, ele só me viu a cabeça. Ele chegou antes, mas me levaram antes, ele não pôde nem se despedir de mim. Naquele momento eu lembro que na maca, eu tive o mesmo sentimento de estar só. Falei: cadê minha mãe? Cadê meu pai? Cadê meu marido? Tem ninguém aqui comigo, meu Deus. Espera mais um pouco. Não me leva para o centro cirúrgico agora. Eu quero falar com eles. E se meu filho morre, se eu morro? Não me deixa aí, Senhor. Não me deixa. Mas não tem um jeito. Os enfermeiros chegaram, me colocaram na maca e levaram para aquele corredor. Eu não vi mais ninguém. Eu me senti totalmente abandonada. Falei: eu vou. E entrei no centro cirúrgico. E o Thiago veio ao mundo. Chamaram o Vanderlei, mostrou o eu não vi, só vi o Thiago de frente, perfeito. Perfeito. Assim. Chamaram o Vanderlei de particular e mostraram o Thiago. Na hora que viraram o Thiago, como que ele estava passando? Porque eu não vi, você não viu. Ele estava praticamente da altura das costas até embaixo, tudo em aberto, bem aberto. Aí agora meu mundo caiu também. Parecia uma boneca de pano, cheia de estopa, tudo para fora da coluna dele. E a médica falou assim: olha, ele vai para a cirurgia agora. Tudo isso aqui, pai, mas eu tenho que pôr para dentro. E agora, se você sabe rezar, reze. Qualquer nervinho colocasse errado podia complicar tudo também. A médica falou: se você reza, começa a rezar. O Thiago, recém-nascido, entrou em cirurgia 8 horas da manhã, no primeiro dia de vida, e a cirurgia dele acabou 8 horas da noite. E eu no quarto, sozinha, operada, com mais 3 mães
feira lá na Santa Casa, na irmã, com a cadeira de roda. Falou assim: quem é a mãe do Marcelo? Eu lá. O Marcelo, do Thiago. Ela falou assim: mãe do Thiago? Eu lá. Ela Achava que era Marcelo. falei: você falou que ia mudar o nome, ele falou que o nome é. Aí ela olhou na ficha e falou assim: quem que é Marcelo? É eu. Ela falou assim: então, o Thiago é teu filho. Ai, meu filho? Amém. Pensei comigo, né? Amém. É o Thiago, né? Vamos lá. Ela me pôs a cadeira de roda, eu fui lá para o Thiago, que é cirurgia. Ele tinha 33 pontos no corpo. 33. Coluna inteira, barriga, aqui na nuca, 33 pontos. Eu olhei ele pela estufa, né, com aquela incubadora, sei lá o que a gente chama de lá. Ela falou assim: você pode tocar ele, porque ele vai entrar em cirurgia de novo. Eu falei: como? Ela falou assim: a cabeça dele está crescendo, a gente vai ter que pôr uma válvula. Aí eu peguei e falei assim: mas na onde? Ela falou: essa válvula é comprada. Aquela que nós já tínhamos falado para você, você conseguiu essa válvula? Eu falei: não, na época é dólar. Falei: não, meu patrão está vendo para vir dos Estados Unidos. Vocês falaram que ia ser de imediato essa cirurgia. Ela falou: então, mas não vai dar para esperar, tem que ser feito agora. Então você pode olhar para o filho, tocar nele, que ele vai ter cirurgia de novo. Só que vocês não pai, ir lá resolver a questão da válvula. Na época foi $2.000. Eu liguei para a empresa, expliquei a situação, a empresa falou: pode comprar a válvula e depois a gente vê o que faz. Aí a empresa pagou a válvula no hospital. E aí o Thiago entrou em cirurgia de novo para colocar a válvula. E eu voltei para o quarto. Eu lembro que nós passamos na capela do hospital, eu e ele. Nós tínhamos mais certeza que não íamos ter nosso filho do que a certeza que íamos ter. Mas a graça de Deus estava conosco. A graça de Deus bastava. E assim o Thiago fez a segunda cirurgia, mais 12 horas. E foi para a UTI. E nós ficamos no hospital 35 dias. Não, 45. 15 de UTI e 30 de enfermaria. E nessa enfermaria, para pular um pouco, eu vou contar a parte mais assim. Quando a gente fala que o inimigo, ou ele vem ou manda o secretário, é verdade. Nessa situação, dia e noite lá, minha mãe ficava de noite, eu ficava de dia no hospital. Uma mulher, um menino dela com pneumonia, chegou um dia no quarto e toda vez que eu falo essa história, eu vejo ela na minha frente. Ela chegou no meu quarto e falou assim: você que é a mãe desse menino? Eu falei: sou. E ele tentando mamar para ele, no soro, todo cortado, todo cheio de ponto, já não tinha mais veia, tinha cortado o braço dele, feito por dentro. Ela pegou e falou assim para mim: quantos anos você tem? Eu falei: você é muito nova, você é muito bonita. Você tem mais filhos? Eu falei: não, é o primeiro. Ela falou assim: você acredita em Deus? Eu falei: acredito. Ela falou: eu não. Não é por quê? Ela falou assim: a minha irmã teve um inimigo perfeitinho. Sabe o que ela fez? Jogou no poço. E você, com todo esse carinho aí, Deus dá esse negócio para você? Por que você não deixa aqui no hospital e não vai viver tua vida? Vai viver tua vida. Você é nova. Irmãos, na situação que eu estava, ouvi isso. No chão lá. Eu não sei explicar para vocês o que é. Eu olhei para a cara dela, não sei de onde eu tirei força, mas eu falei: se Deus me deu, só Deus vai me levar de volta. Aleluia! Quando o Vanderlei chegou, eu falei. O Vanderlei, confiante também. Passou mais um tempo, uma correria com o Thiago. E corre para lá, e corre para cá, e vem, e vai, e leva ele, vai, e eu queria saber o que estava acontecendo. Mãe, ele está com suspeita de meningite. Nós vamos tirar o líquido da coluna dele, mas nós temos um problema que a gente não pode mexer na coluna dele, porque a medula foi operada. Mas ele precisa tirar porque ele está com suspeita de meningite. Eu me lembro, nesse dia eu estava no corredor,
E por que eu falo que o meu temperamento mudou? Quando a gente é jovem, quando a gente é solteira, quando a gente não tem família, qualquer coisa a gente não tenha vivido um deserto desse e não tenha que viver especialmente só sobre o sobrenatural de Deus, a gente dá importância a coisas muito pequenas. É uma pessoa que não fala com você, é uma pessoa que te olha torto, é algo que te falta, sabe? Coisas tão pequenas que você dá valor, por coisas tão pequenas você se sente desmotivada, você se sente fraca. E eu, nesse processo do Tiago, eu tive que ser forte, eu tive que ressurgir. Aí depois o Tiago saiu, foi para casa, em uma correria. Um dia a gente estava correndo sem carro, porque a gente tinha usado o carro do meu pai, um amigo do Vanderlei que dirigia para nós, que eu também não sabia. E a gente estava sem carro, uma chuva, a gente saiu atrás do Tiago com um exame. Cheguei em casa, eu lembro, hoje em casa não tem mais um par de sapato, mas na época eu tinha um para sair e um para trabalhar. Aquela chuva, eu deixei o sapato na porta da sala e entrei para dentro para trocar o Tiago, porque estava molhadinho de tomar chuva, porque nós tínhamos feito uma chuva muito forte de guarda-chuva. Quando eu saí, me roubaram o sapato. Me roubaram o sapato. Eu lembro que eu reclamei com o Vanderlei. O Vanderlei catou o Thiago no colo e falou assim: nós vamos nem for do chinelo atrás desses exames. E nós saímos embaixo de chuva de novo. E foi passando os meses, eu em casa, né? Acho que deu quase 5 meses, né? 4 de licença e 1 de férias. E a gente foi correndo atrás. Aí eu lembro que o Tiago foi diagnosticado para fazer a PAI. E aí eu não aceitava, né? A gente não aceita isso. E aí precisou todo o processo de novo para poder levar ele na PAI. Aí ele foi para a PAI, ficou um tempo lá. Aí isso deu tempo para eu voltar a trabalhar. E aí a minha preocupação era: eu tenho, né, plano de saúde, mas a gente gastava, a gente tinha uma dívida de $2.000 para pagar para a empresa. E na época meu horário era tudo maluco. Eu entrava às 6, saía 10 horas da noite, entrava 2 horas, saía no outro dia cedo. Eu peguei e falei assim: quando é melhor que eu chego lá, acho que eu sou demitida. Porque eu vou mais faltar do que trabalhar. Aí, quando ele falou assim: não tem o que fazer, vamos ver. E aí, no meu íntimo, eu orava a Deus, falava: Senhor, eu preciso do dinheiro agora para cuidar do meu filho. Eu não quero para mim, eu não quero casa bonita, eu não quero carro, eu não quero roupa, eu não quero joia, eu só quero dar uma condição para o meu filho. Meu filho tem 1 ano de vida, pai. É 1 ano só. E eu tinha isso na minha cabeça. Imagina você, com seu filho no braço, você olhar e contando os dias, porque o ano vai chegar. E ele pode não estar mais com você. E essa é a minha vida todo dia. Aí as pessoas falam de problema, eu falo assim: olha, eu tenho problema que é constante. O Tiago está ali hoje, mas é um problema. Todo dia é um dia. A saúde dele é difícil. E todo dia eu abro meus olhos e ele está ali. Eu tenho que fazer por ele, eu tenho que fazer pela minha família. Eu não posso pensar em mim. Eu não sou forte porque eu quero ser mais que alguém. Eu não sou forte porque eu quero aparecer. Eu sou forte porque tem pessoas que precisam que eu seja forte. Glória a Deus. E eu voltei para a empresa e fui surpreendida com uma promoção. Amém? Glória a Deus. Só que tinha que viajar. Outra luta. Como que eu vou viajar com esse menino agora? E a empresa falou: não, você pode levar sua mãe. A minha mãe conheceu todas as filiais, ó. Levei a empresa. E a minha mãe ia comigo. Foi para Curitiba, né, também, comigo. Foi para as filiais. E o Tiago junto. Até que ele parou de mamar. E chegou um ano. Eu não tinha dinheiro para nada. Falei para o Vanderlei: eu quero fazer uma festa com decoração paga, porque eu nunca, né, só ia na casa dos outros. Aí eu
ursinho Puff, lembra, Tiago? Não, do circo. O ursinho Puff foi do André, foi do circo. Fizemos uma festona. Quando acabou a festa, né, pastor? Que tristeza, né? A gente olhava para cada um outro, falando: será que vai ter mais um ano? Essa era a nossa vida, meus amados. Um ano já foi. Será que vai vir outro ano? E sabe o que aconteceu? Quando o Tiago passou o segundo ano, quando ele fez 2 anos, ele quebrou o ferro. Foi nessa hora que eu chutei tudo. Aí, não. Ele quebrou o ferro, ele não sente dor. A minha mãe foi dar banho nele, a perna fez crack, crack. Ela ligou para mim da empresa e falou assim: olha, acho que o Tiago quebrou a perna, porque ele gatinhava de bunda. Eu saí da empresa, fiquei uma louca, vim, levei para Santa Casa. Cheguei lá, tinha quebrado o ferro, engessado aqui, até embaixo, mobilizado ali. Foi nessa hora que eu abandonei. Cheguei para esse aqui, falei: não me chama mais para ir na igreja. Se você me chamar para ir na igreja, você vai ver. Não me chame, não quero saber mais. Não quero, não me fala de Deus, vou viver minha vida, não quero saber, cansei, estou cansada, não quero mais, e ponto final. Fiquei 2 anos sem exercer aquilo que Deus queria que eu exercesse. E o Tiago quase morreu com essa quebradura, porque ele teve um calor nas costas e engessado tudo. E o Tiago chorava dia e noite, dia e noite, dia e noite. E eu levava na Santa Casa e falava: não, é porque está parado. Um dia o Tiago começou a feder, podre. Eu levei na Santa Casa e falei assim: gente, isso aqui está apodrecendo, esse calor, porque a pele dele é fininha aqui. Não, não tem nada não. Cheguei em casa, esse aqui brigando comigo para não fazer, eu taquei a faca de cozinha e abri um buraco no gesso do Tiago. Foi ou não foi? E esse aqui, ele vinha e falava: vem aqui, me segura. Irmãos, eu já tive uns períodos de loucura. Ele falava: você vai matar esse menino, se você coisar a coluna dele, você mata ele. Eu falei: vem, coloca a mão em mim. Eu vou abrir esse gesso. Abri. Estava na carne viva, estava podre. A hora que ele viu, catamos o Tiago, voltamos para o hospital, arrancaram aquele gesso e vai medicação, ele ia morrer com aquilo ali nas costas. E aí eu fiquei mais ainda, eu queria saber de Deus. E foi assim. E ele continuou. Está vendo como Deus tem suas estratégias? E eu levantei ele no final, trabalhando, ia levar, eu não sabia, não queria saber de Deus. Belo de um dia, depois de muita insistência, ele falou assim: vamos lá. Eu falei: chamar eu para comer pizza, você não chama, né? Vai ir na igreja todo dia, sem exceção. Eu vou lá hoje. No meio das irmãzinhas, passei um batom vermelho. Falei: vermelho, não é, pastor? Você nem sabia que eu tinha aquele batom, né? Eu vou lá então, ver essas irmãzinhas, desse jeito. E fui. Irmãos, olha, não quero ouvir de Deus o que eu ouvi naquela noite. Deus usou a profeta lá e me chamou no final do culto e falou assim: eu quero falar com você, Deus quer falar algo para você. Pensei que lá veio a ladainha de sempre. Ela falou assim: olha, Deus manda te falar o seguinte: até hoje, tudo que você passou, Deus te livrou. Mas Ele manda te falar que a sua sepultura está aberta, que Ele não vai fechar. Aí eu comecei a ficar mais atenta, né? Falou em morte, né? Aí ela falou assim: olha, Deus manda te falar que Ele não vai fechar a sepultura, porque Ele tem te dado um livramento, Ele tem estendido a sua mão sobre a tua vida, sobre a vida da tua família, mas você tem renegado o que Deus, o Espírito Santo, tem feito com você. Então Ele manda te dizer que o inimigo tentou a sepultura desde quando você nasceu, no ventre da sua mãe. E Ele tem te livrado, mas a partir de hoje Ele não fecha mais a sepultura, desde que você faça um reconciliamento com Ele. Você quer se reconciliar? E fui para casa. Queimei de febre a noite inteira, de medo. Alguém já teve febre por
sexta-feira. Vou morrer. Papai, não, vamos orar. Eu vou morrer. Agarrava o Tiago e chorava. Agora eu vou morrer. Ele falava assim para mim, faz um concerto com Deus. Meu bem, Deus não vai querer mais eu não. Eu vou morrer. Aí cheguei segunda-feira para trabalhar. O gerente me chama 8h da manhã. Marli, vem cá. Fui lá e falou assim, olha, vai ter um treinamento na voo e você vai para lá. Eu falei, amém. Normal, viajava mesmo. Ele disse, só que você vai de avião. Hã? Sabe por quê? Sabe o que eu falava com essa boca grande? Ai, eu não quero morrer de andar de avião. Eu vou morrer! Deus está me dando a viagem porque eu vou morrer. Eu falei, não, eu vou. Tá bom, eu vou. A minha febre subiu mais ainda. Eu cheguei em casa, comecei a me despedir de todo mundo. Eu falei, não, porque eu vou morrer. Eu vou morrer. Porque agora a empresa até... Deus vai ter que fazer esse avião vai cair. Eu vou morrer. Eu não queria morrer de andar de avião, porque Deus está me provando que Deus escuta o que eu falo. Fui. Com fé. Cheguei lá em Curitiba, desci sem sal. Mas o inimigo é tão astuto, né? Daí ficou assim na minha cabeça. Você vai sofrer um acidente de carro. Ah, você vai acontecer um negócio que você vai morrer aqui em Curitiba. E eu passei a semana lá passando mal. Quando eu cheguei de volta, eu voltei de avião, agarrada na poltrona. Quando eu desci aqui, falei, Jarida, eu estou ouvindo. Por esses dias eu morro. Cheguei em casa, chorando. Quando ele falou assim, amor, deixa eu fazer uma oração para você de reconciliamento com Deus. Eu falei, agora logo, não aguento mais. Aí joelhei, ele nem sabia de nada. Aí ele colocou a mão na minha cabeça, pediu perdão para Deus pela minha. Eu comecei a chorar, eu comecei a pedir perdão. E a partir daquele momento, eu voltei para os caminhos do Senhor. Amém? E a partir de lá comecei a andar junto com ele. Ele se batizou, aí eu me batizei, né? Porque é batismo nas águas. Começamos a trilhar junto. O Tiago no carrinho, a gente ia fazer evangelismo por aí lá. Tinha um mutirão aqui embaixo, quem lembra do Sarandi? Tinha ali embaixo, nós íamos lá no meio do mutirão fazer favelinha, o Tiago no carrinho. O Tiago nunca foi empecilho para a gente fazer a obra de Deus. Então, quando eu vejo, né, quando eu falo alguma coisa com as pessoas, é porque eu vivi, meus irmãos. Nada é impossível para Deus, luta nenhuma. E se tem uma luta que dói, é a luta com os filhos. E os anos foram passando, o Tiago foi, né? E a gente vai falando assim, Deus está dando bônus. Já estamos no bônus. 3 anos, estamos no bônus. 5 anos, estamos no bônus, né? E já estamos aí com um bônus de 31 anos. Tivemos a bênção do André, muito rápido. Depois de 14 anos, olhando para a cara do outro, vamos tentar outro? Vamos. E se vir um problema? Cuida de novo. Aí
fácil da gente. E o Vanderlei sempre falou que a graça do Senhor esteja conosco. E nesses caminhos, o Tiago fez 7 cirurgias. O Tiago queimou o pé, quer dizer, eu queimei o pé dele, arranquei um couro no pé dele. E já quebrou a perna outras vezes. Já quebrou o pé também. Nós tivemos muitas lutas. E cada vez que eu entregava o Tiago no centro cirúrgico, é doído. Ele não tem um tímpano. Deus operou um milagre. Ele escuta com os 2 ouvidos, mas o tímpano dele não tem. Precisou operar porque deu um tumor no ouvido dele. Ele estudou, ele trabalha, né? Tem a sua moto. E o diagnóstico humano é: se sobreviver depois de um ano, vai vegetar em cima de uma cama. Mas hoje, para a honra e glória para o Senhor Jesus, ele caminha pela cidade inteira e não e Deus é fiel na nossa vida. E para Deus não tem impossível. E para Deus tudo pode. É só você crer, é só você acreditar. Mesmo em cima de uma cadeira de roda, ele está aí para testemunhar que Deus é o Deus da nossa vida. É Ele que nos dá a vida. E somente quando Ele permitir, a nossa vida vai cessar, meus amados irmãos. Glória a E Deus. por onde ele tem ido é testemunho. Pessoas que chegam em nós e falam assim: nossa, eu estava tão desanimado, mas depois que eu vi meu filho em cima de uma cadeira, fazendo o que ele faz, eu nasci. O Tiago, quando ele tinha 1 aninho, antes de eu sair dos caminhos do Senhor, nós fomos numa igreja no time pastor do Rio de Janeiro. Sentamos lá no último banco e ele falou: aquele casal, aquele menininho, vem cá. Vai nós, o Tiago. Ele falou assim: olha, muitos perguntam o que vocês fizeram de pecado para ter esse filho. Eu não sei o que, mas Deus não está falando. Mas Deus manda dizer para vocês que não é por conta de pecado. Esse que vocês seguram no braço veio para a honra e glória do nome do Senhor Jesus. Aleluia, Jesus. E é verdade. Amigos, parentes, conhecidos questionavam: nossa, o que será que eles fizeram para merecer isso? Porque a gente até hoje ainda vê, mesmo que a gente fala assim: milagre? Como segurar a cadeira de roda? Fosse milagre que estava usando. Fosse milagre que você estava usando. Essa aqui sofreu um AVC, ficou na cama. Quem está conosco desde o ministério sabe o testemunho dessa mulher. Hoje ela está andando com esse andador aí, falando, e não era para também falar, não era para viver, não era para andar. Deus opera maravilhas, não opera isso? Deus trouxe a vida de novo a ela. Deus trouxe o Tiago a vida e pode trazer a sua também. Glória a Não Deus. existe depressão, não existe ansiedade, não existe dor no coração, não existe nada, meus irmãos. Se você tiver a graça de Deus sobre a tua vida, Aleluia. a graça de Deus nos basta. Glória a Deus. Irmãos, esse é o meu testemunho de como foi doído e de como foi transformador. Transformador o que Deus fez na minha vida. Então hoje, quando eu brinco, quando eu dou risada, quando eu não me apego às coisas, se fizer um vestido assim, tá bom, né, pastor? Se fizer assim, também tá bom. Ficou torto. Ah, não tô achando não, pra mim tá bom. Ah, um dia, só esse finalzinho, eu tive que aprender a ser forte. Um dia na faculdade, nisso, a gente estava lá, uma chuva que Deus mandava. E eu entrei no carro onde o pessoal saía de a pé, estava o Thiago para tomar chuva. Veio uma mamã, boy, e falou assim: tem gente que gosta mesmo de aproveitar a situação. Eu saí do carro e falei assim: o que você falou? Você é um professor. Tem gente que aproveita da situação, né? Põe o carro aqui. Eu falei: então, vamos fazer uma prova? Você me dá as suas 2 pernas para o meu filho que é cadeirante, e você vai para a cadeira de roda e eu tiro o carro daqui. Eu troco agora, você troca. Ai, desculpa, professor. Então a gente tem que aprender a ser ousado. Agora eu fui ousado no mundo, não vou ser ousado na obra de Deus?
história. Tudo tem um porquê. Amém, igreja? Amém. Vamos tocar em pé, Tiago, só por louvor. Se você vem buscar o teu milagre, eu não sei o que você está buscando, o que você precisa. Se é uma cura física, uma cura espiritual, algo na sua vida que você vê que não está bem, que te aflige, que te machuca. Deus está aqui neste momento. Eu já contemplei o meu milagre, mas você também pode contemplar. Porque Ele não faz escolha de pessoas para Ele. Ele simplesmente quer que nós o adoremos. Eu creio, meus irmãos, creia, somente creia. E para Deus tudo é possível. Declare ao Senhor que você precisa de um milagre. Você crê que Deus está passando aqui? Deus está aqui entregando um milagre na tua mão. Está demorando? O diabo escuta, sentir como é milagre, Senhor.
Gel, Deus te abençoe grandemente por uma surpresa muito agradável de ver aqui.